Capítulo 1 A Biologia do Rizoma. Escrevemos o Antiédipo A2. Como cada um de nós era vários, já era muita gente. O rizoma pode ser considerado a metáfora central do livro Mil Platões. Mas a noção de centralidade nessa obra chega a ser bastante problemática. O livro, como um rizoma, não tem uma centralidade. Não existem capítulos, somente platôs. Um capítulo leva a forma de linearidade, criando uma ideia de progressão, enquanto cada platô existe rizomaticamente, se conectando, crescendo, se proliferando em uma multiplicidade, uma irregularidade, constantemente utilizando os conceitos explorados em outros platôs. Estamos escrevendo esse livro como um rizoma. É composto de platôs. Nós demos uma forma circular, mas apenas como uma piada. Todas as manhãs acordávamos e cada um de nós perguntava a si mesmo que platô ele ia enfrentar, escrevendo 5 linhas aqui, 10 ali. Tivemos experiências alucinatórias. Assistimos linhas saírem de um platô e seguirem para outro, como colunas de formigas minúsculas. A primeira coisa que você precisa para compreender, para entender o rizoma, é que para Deleuze e Guattari, o conceito de rizoma é muito mais do que uma mera estrutura vegetativa. O termo vem da palavra grega rhizoma, que significa uma massa de raízes. Esse tipo de raiz é, na verdade, um caule que cresce horizontalmente, normalmente debaixo da superfície do solo. Lá ela se conecta por meio de raízes e brotos, que surgem dos seus nódulos com outros rizomas, outros sistemas de raízes, crescendo em infinitas direções, sempre se conectando outra vez com novas raízes. O rizoma é espesso devido ao armazenamento de materiais alimentares. Além de armazenar, ele também executa as funções de reprodução e perenização. As batatas são originárias de rizomas e se tornam tubérculos quando armazenam muito amido. Um tubérculo é uma parte espessa de um rizoma, que foi ampliado para o uso como órgão de armazenamento. Capítulo 2 Rizoma como ideia. O conceito de rizoma é um ótimo exemplo de sistemas descentralizados. O rizoma existe tanto em instâncias reais quanto nas instâncias virtuais. Para Deleuze e Guattari, tudo é composto por máquinas que estão em constante devir, um constante fluxo de ser. Literalmente, o todo é uma série de máquinas interagindo umas com as outras. A máquina seio se conecta com a máquina boca do bebê, que suga a máquina leite e assim por diante. O rizoma seria não um agrupamento de máquinas, mas sim as linhas de fuga formadas pela conexão entre essas máquinas. Eles colocam bastante ênfase em 2 aspectos de seu trabalho sobre o rizoma. Primeiro, eles criaram uma filosofia do devir, ao oposto da filosofia do ser. Ou seja, não só esses rizomas, mas tudo existente, estaria em constante mudança, pois a filosofia de Deleuze e Guattari é uma filosofia da diferença, é uma ontologia iminente do devir. Segundo, que existem multiplicidades em todo lugar, ao oposto de objetos singulares. Ou seja, um rizoma como um todo não é um único objeto, mas sim um múltiplo, cheio de complexidades. O substantivo é uma multiplicidade, e não uma individualidade. Uma multiplicidade é, no sentido mais básico, uma estrutura complexa que não faz referência a uma unidade anterior. As multiplicidades não são partes de um todo maior que foram fragmentadas e não podem ser consideradas múltiplas expressões de um único conceito ou unidade transcendente. Nessas bases, Deleuze e Guattari se opõem a um binário de um ou muitos, em todas as suas formas, com a multiplicidade. Além disso, ele insiste que o ponto crucial é considerar a multiplicidade em sua forma substantiva. Uma multiplicidade não como um adjetivo, como multiplicidade de alguma coisa e assim por diante. Tudo dessa maneira é uma multiplicidade segundo os autores. O poder conceitual do rizoma é que ele pode ser visto como uma metáfora para a epistemologia, que é o estudo do conhecimento, e também para estruturas de relações sociais e políticas. A Catalunha anarquista funcionava como um gigantesco rizoma, milhares de pessoas interconectadas em uma multiplicidade sem hierarquia, sem centralização, sem periferias e centros. Uma organização política pode funcionar como um gigantesco rizoma. O rizoma também nos ajuda a descobrir novas formas de pensar, formas conectadas,
descentralizada de livre associação de conceitos, ideias, pensamentos. É um devir pensante esquizofrênico. Deleuze e Guattari contrapõem o rizoma com a figura da raiz, uma rede de conexões que sempre retorna à sua origem, uma raiz central. A raiz é uma figura centralizadora. Os estados são raízes, enquanto os povos nômades são rizomas. O regime arborescente, que tem dominado a maioria do pensamento ocidental, é um regime de signos que se desenvolveu linearmente. Eles têm começos e fins, são hierárquicos e possuem centros e periferias. São regimes de significado que tentam dominar outros regimes de significado. Enquanto isso, o rizoma é um não-regime simbólico, não hierárquico, composto por multiplicidades. Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raízes e radículas. Os bulbos, os tubérculos, são rizomas. Plantas com raiz ou radícula podem ser raízes rizomórficas, num outro sentido inteiramente diferente. É uma questão de saber se a botânica, em sua especificidade, não seria inteiramente rizomórfica. Até animais são, sob sua forma matilha. Ratos são rizomas. As tocas o são, com todas suas funções de habitat, de provisão, de deslocamento, de evasão e de ruptura. O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão superficial, ramificada em todos os sentidos, até suas concreções em bulbos e tubérculos. Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os outros. Há o melhor e o pior no rizoma, a batata e a grama, a erva daninha. Apesar da internet não ser um rizoma, um hiperlink é. Cada link que você clica te leva a uma outra parte da internet, completamente interconectada de uma maneira descentralizada. Uma formiga não é um rizoma, pois possui uma estrutura hierárquica dentro da sua biologia. Agora um formigueiro e suas trilhas de feromônios são de fato rizomas bastante complexos. O trânsito é um rizoma. Cada rua que é fechada leva o fluxo do trânsito em outras rotas, outras direções e assim por diante. Capítulo 3. As características de um rizoma. Um rizoma, para os autores, contém 6 características fundamentais. 1 e 2. Os rizomas possuem os princípios da conexão e da heterogeneidade. Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. É muito diferente de uma árvore ou da raiz, que fixam um ponto, uma ordem. A árvore linguística, à maneira de Chomsky, começa ainda num ponto S e precede por dicotomia. Num rizoma, ao contrário, cada traço não remete necessariamente a um traço linguístico. Cadeias semióticas de toda a natureza são conectadas a modos de codificação muito diversos. Cadeias biológicas, políticas, econômicas, etc. O rizoma não é a raiz de uma única planta. Ele é não hierárquico. A conexão é o próprio rizoma. Enquanto a heterogeneidade dele, sua capacidade de seguir uma linha de fuga, longe da hierarquia, o torna muito mais eficaz em criar tais conexões. Um rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas, organizações de poder, ocorrências que remetem às artes, às ciências, às lutas sociais. Uma cadeia semiótica é como um tubérculo que aglomera atos muito diversos, linguísticos, mas também perceptivos, mímicos, gestuais, cogitativos. Não existe língua em si, nem universalidade da linguagem, mas um concurso de dialetos, de patois, de gírias, de línguas especiais. Não existe locutor, auditor ideal, como também não existe comunidade linguística homogênea. A língua é, segundo uma fórmula de Weinreich, uma realidade essencialmente heterogênea. 3. Os rizomas possuem o princípio da multiplicidade. É somente quando o múltiplo é efetivamente tratado como substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o uno, como sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e mundo. Os rizomas cortam com a singularidade, que elimina novas potencialidades. Não existem pontos centrais, existem 2 planos metafísicos da multiplicidade: o plano da consistência e o plano da organização. O plano da consistência descreve as intensidades, relações de quente e frio.
rapidez e lentidão, dor e prazer. Mas nesse plano, as coisas existem sem os sujeitos, onde só existem qualidades e não quantidades. Esse é o virtual, onde as coisas não chegaram a se tornar real, ainda. Mas isso só ocorre antes deles se tornarem parte do plano da organização. O plano de organização é um plano de lei, organização e hierarquia, que sobrecodifica o plano rizomático. 4. Os rizomas possuem um princípio de ruptura assignificante. Em outras palavras, isso quer dizer que, quando um rizoma sofre uma ruptura em certo ponto, ele simplesmente forma novas conexões, em uma de suas velhas ou novas linhas, por causa da sua natureza descentralizada. A vespa, polinizando a orquídea, faz parte de um rizoma, mas quando matamos uma única vespa, novas vespas tomam seu antigo lugar, sua antiga conexão. Em contraste, se você danificar uma hierarquia, cortando sua raiz principal, você consegue destruí-la. É impossível exterminar as formigas, porque elas formam um rizoma animal do qual a maior parte pode ser destruída sem que ele deixe de se reconstruir. Todo rizoma compreende linhas de segmentariedade segundo as quais ele é estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc. Mas compreende também linhas de desterritorialização, pelas quais ele foge sem parar. Nós fazemos rizoma com nossos vírus, ou antes, nossos vírus nos fazem fazer rizomas com outros animais. 5 e 6. Os rizomas possuem princípios da cartografia e da decalcomania. Essas duas características falam do problema prático de nos orientarmos dentro de uma estrutura rizomática e de negociar meios de navegar pelo rizoma, de onde quer que nos encontremos. São duas metodologias completamente opostas. Decalcomania é o processo de transferir qualquer design de um papel para um vidro ou porcelana. A decalcomania é um método de formar-se através da negociação contínua com o seu contexto, adaptando-se constantemente por experimentação, realizando assim uma resistência ativa, não simétrica, contra a organização e restrição rígidas. O pensamento hierárquico traça um padrão sobre a realidade, dominando pontos para ajustar o traçado e descartando ou atacando os pontos que não se encaixam no padrão, enquanto que o pensamento rizomático permite que a estrutura e o padrão da realidade surjam através de nossa interação e teste de realidade, aceitando todos os pontos como parte do padrão. O pensamento hierárquico é pintado pelos números, pelo padrão imposto na página, enquanto o pensamento rizomático é a pintura, pressionando a tinta entre dois pedaços de papel, para ver que padrão emerge da interação das texturas, forma e porosidade dos papéis, a viscosidade e cores da tinta, a pressão, firmeza e firmeza da tinta, mão dos artistas ou blocos pressionando o papel. Por outro lado, a cartografia é o mapeamento de qualquer ponto de orientação dentro do rizoma. O rizoma não possui uma estrutura arquitetônica, nenhum plano central, mas de fato tem como mapear o rizoma, pois o rizoma é tanto território quanto mapa. A cartografia do rizoma pode começar com qualquer ponto de entrada. A decalcomania expressa a maneira em que nós negociamos e experimentamos com o rizoma, e aprendemos sob sua forma uma maneira não rígida e não organizada. No uso de Deleuze e Guattari do termo, o rizoma é um conceito que mapeia o processo de pensamento em rede relacional e transversal, em um modo de ser sem rastrear a construção desse mapa como entidade fixa. O rizoma é necessariamente progressivo. As tradições são hierárquicas, estáticas, singulares. As nossas organizações sociais são não rizomáticas. Se você vê a organização da sociedade em hierarquias como algo negativo, até injusto, uma utopia poderia ser construída com um conceito rizomático em mente. É uma possível solução para esse mundo destruído em que habitamos. Vivemos na pobreza, na miséria, na crueldade por causa das hierarquias, mas em todo aspecto prático das nossas vidas, nós nos movemos em um rizoma. Para viver em um mundo mais justo, precisamos simplesmente imaginar o rizoma.